Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, com o Salmo 100, esse convite a estarmos na casa do Senhor e celebrarmos, adorarmos ao Senhor, eu cumprimento a todos com um bom dia. Bom dia. E os demais, que estão em casa, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que forem assistir. E nós vamos então cantar já o primeiro cântico com a alegria de estar em novo ano, primeiro culto do ano, e nós estamos aqui em poucos, mas nós estamos aqui para adorar, para louvar o Senhor. E aqueles que não estão aqui, que vão nos acompanhar mais tarde também. Esse cântico nós cantamos no culto passado, Nós vamos repetir hoje, que daí fica bem gravado, curtinho. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Quero lembrar a todos que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. E contigo também. Amém. Vamos todos orar. Pai eterno, neste dia de culto, que nós temos a oportunidade e a alegria de entrarmos nesta casa, que por adoção é também a sua casa, e tu disseste, a minha casa será chamada casa de oração. E a nossa oração é uma conversa contigo que começa desde o momento em que nós ouvimos os sinos e nós nos atentamos que está começando um momento que é todo dedicado a Ti. Nós agradecemos primeiramente porque Tu permitiste que nós pudéssemos ser incluídos nesse povo chamado povo de Deus, através do grande sacrifício
prestado por seu Filho Jesus. E é em nome dele que nós te buscamos e te agradecemos, e também nós, nesse momento, pedimos que a tua bênção seja conosco e o nosso coração seja aberto para prestar-lhe culto sincero, culto de gratidão, como nós lemos nos Salmos, entoando hinos de louvor ao teu nome. Porque nós cremos na tua bondade, nós cremos na tua misericórdia e nós cremos na tua fidelidade. Nós passamos por momentos difíceis a cada fase da nossa vida e a cada fase que o mundo passa. Mas a nossa esperança é que nós podemos olhar para Ti e dirigir-lhe as palavras sem medo, sem intermediário. E isso é uma alegria para nós. É por isso que nós estamos aqui no domingo prestando-lhe culto e pedindo que o Senhor conserve-nos essa alegria, essa disposição. E que também o Senhor possa olhar por todos aqueles que estão desanimados, alguns com dificuldades para vir à igreja, outros por questões de saúde, mas que o Senhor possa estar animando cada um e no seu tempo certo eles possam estar conosco também. Muitos, nós sabemos, às vezes estão até afastados dos seus caminhos, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor, no momento certo, agrega essas pessoas e nós, juntos, nós glorificamos o Teu nome. Também não podemos deixar de apresentar as autoridades da cidade, do Brasil, do mundo, enfim, para que elas estejam nas Suas mãos, independente das decisões que cada um tome, que a Sua justiça seja feita, porque o Senhor é o único que tem o poder de transformar até o mal em bem, e nisso nós cremos. Permita que continuemos com a nossa liberdade cristã e nosso ânimo para evangelizar. Esteja conosco, hoje e sempre. Tudo que te pedimos e agradecemos é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos entoar um cântico agora, que é um cântico que fala de perdão, que fala de reconhecimento da nossa culpa. E dentro desse cântico nós fazemos a nossa confissão dos nossos pecados. Então é um hino bastante conhecido, vamos cantar juntos.
eu gostaria de lembrar dois versículos apenas, que diz o seguinte, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E os versículos 7 e 8, que dizem: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, confiando nessas palavras, é que nós cremos que os nossos pecados estão perdoados. Amém? Eu gostaria de convidar a todos que puderem se colocar em pé nesse momento. Nós vamos fazer uma leitura. A leitura de forma responsiva. Então, eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós estamos aí nesse período pós-Natal, os nossos cultos ainda guardam algumas referências, ainda que o Natal ele é o ano todo. O Natal é para ser lembrado o ano todo, porque ele fala do nascimento daquele que nos salvou. Então, a gente até escolhe alguns hinos que dão mais ênfase a Cristo, mas em casa eu pensava, poxa, a gente não teria que ter hinos todos os cultos com ênfase em Cristo, Então, essa é a nossa esperança, o nascimento de Cristo e a sua morte, seu sacrifício. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam onde estava recém-nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não era de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou o menino
lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Amém. Uma mensagem bonita e uma mensagem triste ao mesmo tempo. Nós vamos ter algumas referências durante a mensagem. Os irmãos podem assentar-se. Quero aqui já de não deixar, de agradecer ao nosso irmão João, que faz um tempinho que não estava aqui conosco, hoje veio aqui e está nos ajudando também na música, nesse momento em que a Thalita está gozando suas férias, seus momentos de descanso. E durante o próximo louvor, sim, eu tenho que fazer referência também aos visitantes, Hoje temos alguns visitantes, Edson, o irmão Edson, que vem de Londrina, Seja bem-vindo sempre aqui. Os demais são nossos irmãos, mas a gente está revendo também, o irmão Orlando, os irmãos ali que também não me recordo o nome. Dirceu, isso. Então a gente agora nesse tempo, que nós estamos nesse meio que revezamento, às vezes a gente vê alguns irmãos, não vê outros, mas é uma alegria sempre rever cada um dos irmãos aqui. Nós vamos cantar então mais um louvor. Durante esse louvor os irmãos podem fazer a sua oferta. É sempre aquilo que é de coração, aquilo que veio preparado para fazer. E também lembrando, de repente às vezes tem irmãos, membros que estão nos assistindo em casa, e querem fazer a sua contribuição também, É só entrar em contato, com o pastor. Todos, participam lá do grupo do WhatsApp, mandam uma mensaginha, pede a conta e pode fazer também a sua contribuição, A gente sempre lembra da importância, que são as ofertas para a comunidade, porque primeiramente tem uma estrutura, para manter, por mais barata que ela seja, ainda não é tão barata, Então esse é um compromisso nosso, como participantes, desse povo, participantes dessa comunidade. Mas sempre lembrando, a nossa oferta de coração, daquilo que Deus nos dá. Esse cântico é conhecido, mas a gente canta pouco aqui, Mas eu acredito que é fácil. O João vai tocar a introdução ali, na sequência nós cantamos, e aqueles que quiserem fazer as suas ofertas já podem se encaminhar durante o louvor. Trazer a Ele
Eu queria convidar a Raila para vir aqui representar as crianças. Vamos orar pelas crianças primeiro. Venha com o vovô, Raila, venha. Venha com o vovô. Venha aqui orar. Tem que trazer o pai de arrasto. Tá bom. Trouxe a visita junto, trouxe a visita. Visita também. Então, oremos. Senhor Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar e bendizer pela graça de podermos estar na tua casa, e nós queremos, antes de mais nada, Senhor, agradecer pelas crianças da nossa igreja, aqui hoje representada pela Raia. Abençoa, Senhor, as nossas crianças para que se transformem em mulheres e homens dignos da tua bênção, e que sejam continuadores da tua obra na tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Agradecemos também as nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor Pai amado, obrigado por termos podido vir ao teu altar, até o gasofilácio, depositar nossos dízimos e as nossas ofertas. Esteja com aqueles que puderam fazê-lo e também com aqueles que também não fizeram, para que um dia possam vir até o altar. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo, mais esse culto e por mais bênçãos sobre a tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Agora nós vamos entoar mais um cântico. Na sequência aí eu já passo a palavra para o pastor Cleudo, que vai conduzir a mensagem no dia de hoje. Esse hino também é nosso conhecido já faz algum tempo. É o 30, João. Nome sobre todo nome, né? Exaltando aí o nome de Cristo, né? Que é o único nome que nós temos confiança e esperança. Sobre todo nome é o nome
forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus, as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos mais uma vez? Nome sobre todo nome é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Cristo. Cumprimentar a todos, também com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Luciano, por ter conduzido o culto até aqui, e agradecer a Deus também por essa oportunidade de, neste domingo, podemos estar aqui na casa do Senhor, né? A cada domingo que vai passando, a gente vai percebendo que, né, pouquinho a pouquinho vai aumentando de novo a presença, né, a frequência, o retorno das pessoas. Então, na nossa igreja é tradição deixar os enfeites de Natal até no primeiro domingo de janeiro, né, que é o domingo chamado domingo de Epifania, domingo da revelação, né, que quando a estrela apareceu para os magos, né, eles tiveram uma revelação através daquela estrela. Eles então seguiram aquela estrela e eles tinham o conhecimento, como eles eram estudiosos da época, né? Eles tinham também aqueles escritos do Velho Testamento, né? no livro de Malaquias e outras referências de Miqueias, né? O livro de Miqueias, especialmente, fazia referência sobre o nascimento do rei dos judeus em Belém, né? Então eles tinham essas informações, e de repente viram essa estrela, né? E através dessa estrela, então, eles se orientaram e foram atrás dela, né? Como Belém era distante 8 quilômetros de Jerusalém, então a estrela estava mais ou menos naquela direção, né? Estava naquela direção. E eles então foram procurar. Então na nossa igreja, assim, os enfeites de Natal é uma cultura, um costume de deixar até o primeiro domingo de janeiro. Aí depois, no segundo domingo de janeiro em diante, daí normalmente os enfeites de Natal já estão, né, são substituídos daí por aqueles símbolos normais que tem sempre no altar, né? Então, como o Luciano falou aqui no começo também, né? Natal é sempre uma data muito importante para nós cristãos. É uma data feliz, é uma data de tempo de alegria, né? Tempo de presentes. Até essa semana teve uma mensagem que alguém mandou para mim, eu acabei também mandando para muitos de vocês, né?
uma mensagem bonita onde a pessoa fala que, por exemplo, o ano de 2021 é um presente, né, que nós desembrulhamos, é um presente que Deus está nos dando. Agora, a gente é que vai reagir a esse presente, né? A gente vai agradecer o presente, como que a gente vai tratar este presente, né? Porque às vezes você pode ganhar um presente de alguém e de repente até desprezar o presente, né? Fazer pouco caso, talvez você não achou interessante, né? Então, o que é o ano de 2021? É um presente de Deus, né? Que a gente vai desfrutar agora por esses próximos 365 dias pela frente. Então, o Natal é sempre uma época importante. Hoje eu gostaria de fazer novamente uma pequena recapitulação aqui sobre o Natal, né? Que provavelmente nós não vamos estar falando o tempo todo sobre o Natal, né? Mas é sempre importante. Eu me lembro uma vez em Campo Mourão teve um retiro de jovens e o título do retiro era Um Natal em Julho. Um Natal em Julho. Então o retiro foi todo ele em cima do Natal, né? Então foi armada a árvore de Natal, foram dados presentes, né? A mensagem que... Então, sempre ela está presente na nossa vida, né? No livro de Gálatas, a Bíblia tem um versículo que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Por que a palavra de Deus diz plenitude do tempo? O que quer dizer isso? Que é a plenitude do tempo. Porque a vinda de Jesus, ela seria interessante em qualquer época, né? Já imaginaram se Jesus viesse nos nossos dias? Talvez muita coisa iria mudar. Muita coisa iria mudar. Mas no plano de Deus, no projeto de Deus, estava previsto aquele momento da história, aquela época. Então a gente vendo aquele tempo, porque Jesus veio naquele período e por que aquele momento chamava-se plenitude do tempo? Porque naquele momento o mundo estava sob o Império Romano. O Império Romano, os romanos que mandavam naquela época em praticamente toda a parte do mundo habitado. Lá estava o Império Romano, lá estava o exército do Império Romano, lá estavam as leis do Império Romano, lá estava a política do Império Romano. Então, quando Jesus nasceu, uma das coisas que na época talvez tenha sido um fator muito determinante é que o Império Romano tinha promovido a paz. O mundo todo vivia em paz naquele momento. Todas as regiões da terra, especialmente naquele velho mundo, estava em paz. Não tinha guerra, não tinha conflito, não tinha nada. Um período de paz que reinava a chamada Pax Romana. Então, tempo de paz. A outra coisa que o Império Romano também tinha produzido até naquele tempo eram as estradas, o meio de transporte. Haviam estradas que ligavam para todas as partes do Império Romano. Todas as cidades tinham boas estradas. Até foram os romanos que desenvolveram e que criaram a técnica do paralelepípedo, que até hoje a gente ainda ouve falar nele. E tem ainda cidades que têm essas estradas, ruas pavimentadas com pedras, as chamadas paralelepípedo. Então, em todas as estradas, vamos imaginar que as principais estradas que ligavam as cidades daquela época tinham estradas boas, então era fácil de se locomover.
E a terceira coisa era a língua. Os romanos tinham disseminado no Império Romano a língua grega. A língua grega naquele tempo todos falavam. Aonde você chegava, você encontrava pessoas que falavam grego. Então, estudando a história, possivelmente essas três coisas tenham sido assim determinantes para que naquele momento Jesus nascesse. O que diz a Bíblia aqui? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Voltando novamente aqui para o assunto do Natal, eu gostaria de trazer aqui uma breve mensagem sobre o capítulo 2 de Lucas, que todos nós conhecemos bem, né? É um dos textos assim mais lidos no período do Natal, que é justamente a situação em que Jesus nasceu, como se deu o nascimento. E logo em seguida, então, temos o texto dos anjos e os pastores. Pastores eram trabalhadores rurais que cuidavam rebanhos, ovelhas. Naquele tempo, possivelmente não era como, por exemplo, é hoje, né, que faz-se um grande cercado e os animais ficam ali naquele cercado. Naquele período, a impressão que dá é que os rebanhos eram constantemente vigiados, né? Não tinham assim um lugar para dizer, olha, estão presos aqui, está, né, um mangueirão, alguma coisa assim. E os pastores então à noite estavam no campo vigiando o rebanho, vigiando contra animais ferozes, né? Contra predadores das ovelhas, até mesmo cães, né? Cachorro, por exemplo. Tem cachorro que ele ataca com facilidade ovelhas. Então foi com essa finalidade. E esses pastores então foram visitados por um anjo naquela noite. E a primeira coisa que os anjos disseram: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Eis que vos servirá um sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, né? A primeira frase que eles disseram, as primeiras palavras, disseram: não temais. Por quê? Porque aquele encontro se deu à noite, né? Um fato estranho, não era habitual, né? E assim sobrenatural, poderia trazer medo, né? Preocupação: o que isso significa? O que será isso? Poderia, sei lá, os pastores terem uma reação diferente. Mas a primeira coisa que os anjos disseram: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria. Quer dizer, no lugar do temor, os anjos já disseram: trouxemos alegria. E no versículo 15 então diz: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E no versículo 20 do mesmo texto diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado, né? É gostoso a gente ler o texto, né, e recapitular como foram os acontecimentos, mas também nós temos que parar e pensar e aplicar isto para a nossa vida.
para o nosso momento, para hoje. Será que é apenas uma história, um acontecimento que a gente vai ler, vai memorizar, recapitular? Qual é a parte prática na nossa vida hoje? No ano de 2021 que nós estamos entrando, no século 21, como cristãos. Como já tenho dito aqui várias vezes, o Natal é o encontro do céu com a terra. Natal é o momento que Deus saiu da eternidade e veio para o tempo, para que nós possamos um dia sair do tempo e irmos para a eternidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, no início de dezembro, no final de novembro, quando iniciamos o período chamado Advento, nós aqui fizemos algumas referências, mensagens, eu como Luciano, no livro de Isaías. Por quê? No livro de Isaías, a gente lê as profecias, quando Isaías estava anunciando o nascimento de Jesus. Isso mais ou menos 800 anos atrás. Foi ele que disse esse versículo aqui. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Quer dizer, 800 anos antes, ele dizendo que isso aqui iria se cumprir, né? Também, no mesmo livro de Isaías, temos um versículo que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso já 800 anos atrás. O nascimento, a concepção do nascimento seria sobrenatural, porque diz aqui, porque dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Como é que pode isso? Isso era impossível, pois uma mulher teria que ter relações com um homem para que uma criança pudesse nascer. Todos até ali tinham esse conhecimento. Era assim que nasce um filho, uma criança. Precisa ter esse ato, coabitar um homem e uma mulher. Agora vem com a história de que vai nascer sem esse processo, dizendo, vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, uma virgem conceberá. Quer dizer, tudo isso era muito misterioso. Você pensar nisso, admitir isso e administrar, gerenciar isso. Mas foi assim que aconteceu. Também no mesmo livro de Isaías fala da sua autoridade, porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Também no mesmo livro de Isaías, no capítulo 61, quando a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Falando
daquilo que seria a mensagem de Cristo, né? E aquilo que Cristo de fato pregou. Aquele texto mesmo que algumas vezes nós meditamos aqui, quando Jesus estava um sábado de manhã num templo, pregando, ensinando, de repente ele viu uma mulher que estava lá, né? Uma mulher que estava desse jeito, no meio do povo, encurvada, diz a Bíblia. E Jesus perguntou para ela: o que você quer que eu faça, né? Quer dizer, como é que ela podia ser curada? E aquela mulher, diz a Bíblia, que ela foi curada, né? E tantos outros milagres que Jesus fez né, orientações que ele deu, as suas pregações, suas mensagens, né? Então ele veio cumprir o que Isaías disse aqui no capítulo 61, né? Que ele iria apregoar, né? Falar do amor de Deus, falar do seu Pai, né? Da criação, do amor de Deus. Também nós temos na Bíblia, que talvez num outro momento podemos fazer uma mensagem mais profunda aqui, mais detalhada talvez, né? Porque a palavra de Deus, o assunto do Natal, não tem assim muita profundidade, né? Não é muito profundo, mas é muito simples, né? A simplicidade. Se quisermos complicar a história do Natal, né? E acharmos coisas para querermos trazer dúvidas para o nosso coração, facilmente. Eu tenho um livro aqui na minha pequena biblioteca aqui na igreja, de um jovem que foi estudar no seminário. Ele estudou, se formou, e depois ele escreveu um livro. E sabe qual foi o livro dele? Foi achar na Bíblia todos os erros que tinha na Bíblia, todas as contradições que tinha na Bíblia. Por que num lugar diz 2 e no outro lugar diz 3, quando era o mesmo texto, a mesma situação? Aquele escritor, aquele rapaz, ele se ocupou em achar um monte, só achar contradições na Bíblia, e que provavelmente lá na frente não contribuíram nada para a sua fé. Então a Bíblia é simples, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus é tão simples. O Natal, a mensagem do Natal. Talvez muitas pessoas se achando intelectuais, se achando, né, pessoas inteligentes, pessoas de grande conhecimento, e de repente a pessoa diz assim: não, mas eu me tornar cristão, eu acreditar na história da Bíblia, nas histórias, né, isso é um suicídio intelectual, fazer um negócio desse. Mas a palavra de Deus, a mensagem de Deus é simples, né? Jesus em momento nenhum, Jesus complicou os seus ensinos, mas sempre contou em forma de parábolas, de comparações, né? Para que a mensagem pudesse ser compreendida por qualquer pessoa. Então, a primeira lição que nós vamos ouvir com os pastores, aprender com os pastores. A voz disse: não temais, os anjos disseram, vos trago boas novas de grande alegria. Os anjos foram os primeiros pregadores. Que lição podemos aprender com eles? Eles sabiam que havia temor no campo, no escuro da noite, no escuro dos corações. Todos temos medo do desconhecido, do sobrenatural, dos filhos extraviados de Adão, ou por que não dizer medo de Deus. Era uma oferta irrecusável, uma mensagem de reconciliação, de salvação, de paz. E é assim que Deus, através dos seus pregadores, quer convidar homens e mulheres e dizer a eles: não precisam ter medo,
porque as novas são de salvação. Que também sejamos encorajados a testemunharmos as boas novas. Lembremos-nos de que somos testemunhas e não agentes secretos. A mensagem do Natal, ela também nos remete para uma ação. Para a ação, assim como esses pastores também saíram contando a boa nova e os anjos. A segunda lição, eles reagiram apressadamente quando receberam a notícia. Não ficaram ali se perguntando e lançando questões e perguntas, mas diz a Bíblia que apressadamente, eles reagiram apressadamente. Essa atitude indica uma resposta a Deus. Jesus estava entre eles, como hoje também Ele está aqui conosco, porque Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como Ele esteve lá com os anjos, com os pastores, nós também hoje podemos ter essa certeza que está conosco. Eles deixaram os seus rebanhos. Quando somos chamados por Deus, devemos estar preparados para renunciar coisas, para podermos estar mais perto de Deus. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim, Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Saíram do campo das teorias, das dúvidas, das perguntas e partiram para a ação. Estejamos também prontos para ouvirmos a voz de Deus. Muitos ouvem as boas novas, até gostam delas, admiram os ensinos bíblicos, são amigos da igreja, mas não têm pressa em ir ao encontro de Jesus. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja, e mesmo assim acordar no inferno. Se não tomarmos uma atitude, assim como Cristo veio ao nosso encontro, se nós também não formos ao seu encontro. Vamos até Belém, vamos ao encontro dele. Um jovem, certa vez cometeu um crime, e o jovem, na prisão, disse o seguinte: eu só aceito o perdão se vier o governador. Só se vier o governador aqui na prisão me comunicar o perdão do meu crime, eu aceito. Diz então que aquele governador se vestiu de pastor e foi fazer essa visita na prisão. E quando ele chegou lá na prisão, disseram a ele: olha, tem um pastor que quer falar com você. Mas o pastor era o governador, e aquele jovem recusou. E depois ele foi condenado pelo seu crime. Um pouco antes de ser sentenciado, aquele jovem diz o seguinte: não vou morrer por causa do meu crime, mas por causa do perdão que eu recusei. Não vou morrer por causa do meu crime, mas por causa do perdão que eu recusei. Então esta é a mensagem do Evangelho. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém.
Deus quer que todos compreendam a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de perdão. Mas se nós não recebermos a mensagem de perdão do Evangelho, nós certamente vamos ser condenados por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa. Natal é o encontro do céu com a terra. E por último, como diz no texto de Lucas 2, eles acharam, não foram decepcionados, encontraram o Salvador. E a Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra. Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte, Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Por último, a terceira lição, anunciaram a Jesus. Assim aqueles pastores tornaram-se os primeiros missionários. Sua mensagem causou impacto. Todos os que ouviram se admiraram. Que a mensagem deste Natal possa revigorar nossa vida e que possamos ser instrumento de Deus para também proclamarmos a mensagem de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Voltaram louvando e glorificando, que esse sentimento também possa repassar na nossa vida, nos encher de entusiasmo e de alegria neste Natal de 2020. Que Deus possa nos abençoar. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, a gente encontra muitas dificuldades. Não é fácil a gente ser cristão. Nos nossos dias hoje, nós somos assim provocados de tantas formas, de tantas maneiras a nossa fé é atingida. Mas não devemos desistir. Há uma frase interessante que eu achei, dita por Billy Graham. Por isso, às vezes, na igreja, a gente encontra pessoas que desistem, ou desanimam, mas a gente não deveria permitir isso na nossa vida, por causa nenhuma. A frase que ele disse a seguinte: se você desistir da sua caminhada com Deus, por causa de péssimos exemplos, simplesmente ficará provado que você andava somente com homens e não com Deus. Se eu e você desistirmos da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida cristã, por causa de pessoas, por causa de igreja, por causa de problemas, por contradições, por dificuldades, por lutas, por dificuldades. Por isso Jesus disse também aos discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus em momento nenhum regrediu. Mesmo quando ele estava pregado na cruz, Jesus podia ter descido da cruz. Jesus podia ter mudado de ideia. Mas ali ele disse: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que estão fazendo. E no final, uma das últimas palavras, Jesus disse: está consumado. Está consumado, está realizado. Por isso eu quero deixar neste Natal essa mensagem
Eu me lembro aqui que não foi muito tempo que eu preguei aqui na igreja, né? Mas o que nós devemos deixar para todos nós é uma palavra de ânimo. Que nem o Luciano pregou domingo passado aqui, usando lá o texto de Números, né? Quando o povo estava no deserto, tentando entrar na terra prometida. Quantas notícias ruins, quantas ameaças. Quando tinha tanta coisa boa lá dentro, né? Tanta coisa que eles podiam desfrutar. Então assim também é na nossa vida, nesse ano que estamos iniciando, e pelo resto da sua vida. Não desista da sua fé. Não olhe para pessoas, não olhe para circunstâncias, não olhe para baixo, mas olhe para cima, né? Essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem que os pastores nos dão aqui, né? Eles logo foram atrás, eles tiveram desejo de ir lá, de ver se era assim mesmo, aquele menino onde ele estava, onde ele tinha nascido. Chegando lá, eles procuraram aonde estava o menino. E eles voltaram depois, jubilando, alegres, felizes, para as suas atividades. Né? E essa é a mensagem também que Deus quer deixar para nós hoje. Que neste Natal, que este Natal também possa produzir na nossa vida essa alegria, essa felicidade que tanto nós precisamos. Veja bem, a Mega Sena de Natal agora, não sei quantos aqui jogaram, né? Eu não. Não, jogamos com a Ivone lá, né? Fizemos umas cartelas também, né? Quer dizer, quanta expectativa a gente tinha. Só que agora, porque eu não ganhei, eu vou ficar triste? Não, né? Não, aquela alegria é uma alegria diferente. As coisas materiais nos dão alegria, nos dão bem-estar, nos dão satisfação. Mas são alegrias passageiras, porque hoje você pode ter, amanhã você não pode ter. Mas a nossa alegria que nós cristãos procuramos alimentar na nossa vida é essa alegria que Deus produz na nossa vida, que Deus produz no nosso coração. Né? Independente se a gente recebe, tem vantagem, se ganhou ou não ganhou, a minha alegria não estava condicionada a ganhar aquele prêmio. Não, a minha alegria hoje é a mesma que era antes. Essa alegria que nós cristãos devemos ter. Mas sem dúvida também você pode até dizer, não, mas é fácil a gente dizer isso. É fácil. Eu sei também, eu também sou humano. As dificuldades, as provações, elas nos abatem, elas nos desanimam, elas nos levam lá embaixo, né? Elas nos fazem pensar, poxa, mas por que aconteceu isso? Por que assim? Né? Mas a gente sempre tem que saber que depois da tempestade, né? Mesmo que está uma tempestade, o céu está coberto de nuvem, está tudo escuro, mas a gente pode ter uma certeza que o sol está por trás daquelas nuvens. O sol está por trás daquelas nuvens. Em algum momento ou outro ele vai novamente aparecer, né? E para findar a nossa mensagem aqui, só fazer uma breve referência aqui também ao texto que nós lemos dos Reis Magos. Né? Dos Reis Magos. E trazer também um pouco para os nossos dias, né? Provavelmente os estudiosos dizem que aquele encontro dos magos com o nascimento de Jesus não se deu logo nos primeiros dias que Jesus nasceu. Quer dizer, por isso essas datas, esses tempos, a gente na Bíblia não tem assim com muita clareza em dizer assim, olha, 1 ano depois, né? Ou 8 meses depois. Não temos essas referências, né? Então elas são mais ou menos estimativas. Então provavelmente a visita dos magos não se deu, assim vamos supor, nos primeiros 30 dias depois do nascimento. Pode ter sido mais tempo depois. Por isso que no texto que diz ali, Herodes mandou matar os meninos de 2 anos abaixo. Porque provavelmente aquele evento pode ter se dado até próximo de 2 anos. Por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo.
O texto mesmo diz ali que os magos, quando eles encontraram José e Maria, eles encontraram em casa. Não foi mais lá na estrebaria, não foi lá na manjedoura, mas eles encontraram uma casa. Provavelmente José e Maria, alguns dias depois que aquele fluxo de gente que tinha em Belém, por causa do recenseamento, as pessoas tinham voltado para sua região de novo, e a cidade ficou mais livre, e eles então, quem sabe, foram morar numa casa. E os reis magos, quando vieram, eles já visitaram José e Maria em uma casa. E a Bíblia diz também que eles vieram com propósito para adorá-lo. O ato de adorar indica ajoelhar-se e tocar a testa na terra. Simbolizava submissão total. Eles não retornaram para dar informação, porque quando eles vieram, guiados pela estrela, eles não foram para Belém, eles foram para Jerusalém. Por quê? Quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntaram aonde era para nascer o rei dos judeus. Quando eles falaram o menino rei dos judeus, acendeu a luz amarela na dinastia de Herodes. Opa, rei dos judeus? Herodes era o rei. E a sucessão se dava dentro da família de Herodes. Diz até a história que naqueles dias tinha alguns fariseus que tinham dito para uma parente de Herodes que um filho da parenta de Herodes ia ser o rei dos judeus. Então diz a história lá que Herodes mandou matar aqueles fariseus que fizeram aquela profecia. E também a história diz aqui que poderá ter acontecido que Herodes tenha até mandado matar os reis magos. Pode até crer. Então isso não está na Bíblia, isso é assim uma suposição né, pela reação raivosa que o rei que Herodes teve. Porque eles vieram procurar o rei. Por que foram em Jerusalém? Porque se ele é filho de rei, se ele vai ser rei, provavelmente ele nasceu dentro da família real. Aí quando chegaram lá, que falaram para Herodes, que vieram ver aonde nasceu o menino, o rei dos judeus, nasceu, aí acendeu a luz amarela. Diz, opa, quem é esse? Aí o que ele fez? Ele mandou chamar autoridades para saber exatamente aonde tinha nascido. Aí eles disseram para o Herodes, olha, em Belém da Judeia, daqui 8 quilômetros, Belém estava 8 quilômetros, lá que ele nasceu. Aí o que Herodes fez? Mandou chamar os reis magos, que estavam talvez hospedados num pequeno apartamentinho lá no fundo da casa. Mandou chamar os magos e pediu para eles, olha, se vocês forem lá, vocês acharem o menino, vocês voltem aqui, que eu também quero ir lá adorar ele. Vocês me tragam informações bem precisas sobre o nascimento dele. Mas aí a Bíblia diz que os reis magos foram advertidos, por divina advertência. Deus havia falado com eles. Então a Bíblia diz o seguinte: e vendo eles a estrela, alegraram-se grandemente. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, tem a imagem do tesouro ali? E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O ouro tinha o símbolo de poder, símbolo de eternidade, de longa vida, símbolo do rei. Esse é o rei, um presente para o rei. O ouro tem
aquela ideia de eterno, né? Também o incenso. O incenso era um produto que era usado junto com a adoração, né? Quer dizer, esse será adorado, esse é o Deus que veio na terra. E a mirra era um produto amargo, e esse era assim um simbolismo daquilo que Jesus iria passar lá na frente na sua vida, pela morte, pela cruz, pelo sofrimento. Esses eram os indicativos, os simbolismos daqueles presentes que provavelmente os reis magos tinham essas informações, eles tinham dados, eles tinham assim essa previsão para frente, daquilo que Isaías também falou, da espada que iria transpassar a sua alma, o sofrimento. Por isso esses presentes têm esse simbolismo. Eles não retornaram para dar informação para Herodes. E diz assim então a palavra de Deus: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José: dispõe-te, toma um menino e vai para a terra. Dispõe-te, toma um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morrera o que atentara contra a vida do menino. No versículo 13 diz, eu li aqui de forma errada aqui: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, dizendo: dispõe-te, toma um menino e foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, tomou o menino e foi com sua mãe para o Egito e ficou lá até Herodes morrer. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Semana passada, todos vocês devem ter acompanhado na televisão o que aconteceu na Argentina, e que foi uma tentativa também aqui no Brasil. Eles aprovaram na Argentina o aborto até a 5ª semana de gestação. Por que isso? Por que esse atentado contra quem não pode se defender? Por que não, de repente, criar uma punição maior na outra ponta? E hoje tem tantos meios, né, de se evitar, tem tantas formas de contraconcepção. Por que não se faz uma campanha em favor disso, conscientizando as pessoas? Nessa ponta, por que é tão fácil ir na outra ponta e aprovar o aborto até a 5ª semana? Então o que a gente pensa, o que vem na nossa mente hoje? Herodes morreu, ele não está vivo mais, mas o espírito de Herodes ainda ronda a sociedade até hoje. Simplesmente matar as crianças. E a Bíblia diz que foram cerca de 2.000 crianças que Herodes mandou matar, de 2 anos abaixo. Crianças indefesas, crianças indefesas.
Então o espírito de Herodes, o Herodes não está entre nós mais, mas o espírito de Herodes ainda continua. Esta sede, né, esse desejo de matarem as crianças, nos países aonde o tema aborto sempre vem à tona. Aqui no Brasil, por várias vezes, os deputados tentaram votar isso. Esse é o grande movimento feminista hoje das mulheres, né? Do feminismo, que querem dar vez e voz às mulheres, dar bandeiras, dar, né? Então uma conquista das mulheres. Será que isso é uma conquista? Será que isso é uma conquista? Eu acho que as mulheres têm tantas outras bandeiras que as mulheres deveriam batalhar e lutar contra. Quantos homens estão se travestindo de mulher e entrando na sociedade, na vida das mulheres, se passando de mulher? É um homem se passando de mulher. Não há protesto contra isso. Há uma invasão, né, nesse sentido. Então eu vejo assim que isso não é conquista. Cometer um genocídio, cometer crimes dessa forma contra quem não pode se defender. Há outras tantas maneiras, e sabe, se fizesse uma grande campanha, uma educação mais bem feita na outra ponta, pudesse surtir um efeito mais positivo, do que de repente ir na outra ponta e simplesmente aprovar o aborto. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Feliz Natal, agora que já passou Natal, mas para nós cristãos é Natal todo dia, né? Porque Cristo sempre renasce no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida no dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos nos colocar em pé e juntos fazemos a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda em pé, vamos fazer também nossa oração de intercessão pelas pessoas necessitadas, né? E por todos os momentos da nossa vida. Quero lembrar aqui que nós tivemos a Cleusa, ela teve Covid, né? Mas já está recuperada, embora ela ainda falou que sente um pouco de fraqueza, coisa e tal, mas o pior já passou, né? Também tenho minha irmã que está hospitalizada em Cascavel, né? Ela teve uma enfermidade, uma doença que tirou assim a força, né, muscular, e ela nessa semana teve que acabar indo para o hospital, e dizem os médicos que ela teve também um pequeno AVC, né? E trouxe dificuldade para respirar, e ela continua hospitalizada. Então agradeço também vocês que oraram por ela. Vamos continuar orando. O Alfredo também está melhor lá? Está bem melhor. Quem mais? A minha sogra também, a Dona Maria, né? A Ivone sempre está em contato com ela, também não, assim, na parte da saúde, né? Então sempre está tomando muito medicamento.
para Deus também fortalecer e tirar a dor, o incômodo, né? Dona Maria está falando lá com a mão. Agradecer também, né? A irmã Maria, domingo passado, semana passada, teve um pequeno susto lá com problema de cálculo renal, né? Tradicionalmente pedra no rim, que a gente fala, né? Mas Deus está fortalecendo e também que Deus possa guiar o médico, se for necessário fazer uma pequena cirurgia, né? Nos dias assim, a gente coloca nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, né? Nessa hora também está se deslocando de Santa Catarina, né? Vai passar o tempo com a gente aqui. E queria que os irmãos olhem também no sábado, ela está viajando lá para cá, Deus guarde, viajando de ônibus também, né? Tem toda aquela preocupação, mas está acompanhada das nossas orações. Então tá, vamos orar então, né? Bondoso Deus, obrigado por este dia, obrigado por esse tempo que passamos aqui na Tua casa, junto com esses irmãos que puderam vir nesse domingo, mas também te pedimos por cada um dos nossos irmãos, aonde estiverem neste momento. Obrigado pela Sua palavra, que podemos nesse domingo recordar novamente os acontecimentos da história do Natal, que eles também sejam motivadores na nossa caminhada cristã, na nossa vida, e que possamos lembrar também que o Senhor hoje tem nos chamado para que possamos também continuar a divulgarmos a mensagem do Natal, as boas novas de salvação. Queremos te pedir agora por todas essas pessoas que foram aqui mencionadas, que pedimos por elas a Tua graça, a Tua compaixão, o Teu amor sobre pessoas que estão doentes, pessoas que estão recuperando de enfermidades, pessoas que vão passar por outros momentos também na vida, por talvez alguma cirurgia, por alguma viagem. Que o Senhor os acompanhe e guarde cada um deles. Esteja com cada um de nós aqui também agora, ao nos despedirmos aqui do nosso culto, voltando para a nossa casa e também iniciando a semana, as nossas atividades. Quero também aqui lembrar a família do irmão Sebastião, do Mário, que essa semana também perderam o irmão Juarez, que era nosso amigo, conhecido, que também em função da enfermidade veio a falecer. Mas que o Senhor possa confortar os seus pais, os seus familiares. Fica conosco, Senhor, perdoa mais uma vez nossas falhas e aumenta também a nossa fé e o nosso amor contigo e uns com os outros. Assim queremos nos despedir, orando juntos a oração que o Senhor ensinou aos discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Vamos todos e servir o Senhor com alegria. Amém.